Bom dia, igreja, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor, né? O Senhor não é um Deus de confusão. E eu creio que Deus olha nos corações dos pais. Será que Deus tem encontrado realmente essa fé de buscar pelos teus filhos, pela tua casa? Ou será que o Senhor tem olhado e tem visto a incredulidade nos nossos corações? E antes de nós orarmos, o tema é: a incredulidade nos afasta de Jesus. Que vocês possam se ajoelhar e fazer uma oração para que Deus fale conosco nesta manhã. Ó Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui nesta manhã e de ouvir a tua palavra, porque sabemos que nós, ouvindo a tua palavra e assim praticarmos, receberemos as bênçãos do Senhor que tem para as nossas vidas. E que nesse momento eu peço o auxílio de Cristo Jesus e como será a ministração, onde entrará o testemunho. Peço para que o Senhor me sustente no momento do meu testemunho, Senhor, em nome de Jesus. E eu oro a Deus para que a tua igreja, neste momento, o Senhor possa abrir o entendimento de cada um, para que possa entender e compreender a tua palavra, assim como foi com a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia em Mateus, no capítulo 17. Mateus, capítulo 17, versículo 14. Amém? E quando chegaram à multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, diante de Jesus, e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é um lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Então, neste momento, o pai se humilha até Jesus. A irmã disse a responsabilidade de nós pais. Sabe qual foi o momento, o que aquele pai fez? Ele se humilhou diante de Jesus para apresentar o seu filho. Em outras versões, em outros textos, falam que era o seu único filho. E ele continua: e eu trouxe aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. Jesus, eu vim atrás do Senhor, os teus discípulos estavam aqui, mas eles não puderam curá-lo. Por quê? No capítulo 17, versículo 1, a transfiguração do monte, né, onde Jesus levou 3 discípulos. Jesus escolheu 3 discípulos, e os outros 9 ficaram. E aí diz assim a Ellen White: e a escolha dos 3 discípulos para acompanharem Jesus ao monte despertaram os ciúmes dos 9. Em vez de robustecer, quer dizer, de fortalecer a fé pela oração,
meditação das palavras de Cristo, demoraram-se em seus desânimos e agravos pessoais. Então, naquele momento que Jesus escolhe os 3 discípulos, os outros 9, então, começam a dentro de si pensar, não, mas por que não eu? Não, mas eu sou o melhor, eu tenho capacidade. Não, mas esqueceram, se afastaram de Jesus, das palavras que Jesus falava com eles. Foi nesse estado de sombras que empreenderam o conflito com Satanás. Para serem bem-sucedidos num combate assim, qual o combate? Dos espíritos malignos, na batalha espiritual. Precisavam pôr as mãos à obra com espírito diverso. Sua fé devia ser fortalecida por fervorosa oração, jejum e humilhação da alma. Se você for aí no versículo 17, Jesus então diz: e Jesus respondendo disse: ó geração incrédula, sem fé e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui, quer dizer, traz aqui então o menino. E aí depois, nós vamos voltar para o 18, mas no 20, depois que Jesus expulsou o demônio do filho, do rapaz, eles vão embora e eles perguntam então para Jesus, aqui no finalzinho do 19, por que não podemos nós expulsá-los? E no 20 Jesus responde: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar. E nada vos será impossível. Mas aqueles homens, vocês já viram um grãozinho de mostarda? Ela é muito pequenininha. A fé daqueles homens estava menor do que aquele grão. Porque deixaram o seu eu, deixaram a sua vontade, o seu egoísmo vencer e não ouvir mais a voz de Jesus. E aí diz assim no 21, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. E esta palavra, irmãos, cada um desses momentos, tanto dos discípulos quanto do pai, tem a ver com a minha pessoa, com aquilo que eu tenho vivido na minha casa. E eu fui levar o meu filho, tenho levado o meu filho até Jesus. E Jesus vê dentro de mim uma fé pequena, por causa da minha incredulidade, por causa do meu afastamento que eu estava de Jesus. E neste momento, então, o Senhor diz: a casta de demônios só sai com oração e jejum. Então eu começo, então, a me dedicar nas minhas orações e no meu jejum. Já faz muito tempo que eu faço jejum 3 vezes na semana. Mas o ano passado, no meio do ano, talvez para cá, eu me relaxei no meu jejum, porque vocês sabem que a nossa alimentação é um jejum, né? Aquela alimentação que o Senhor nos propôs é um jejum, mas aí cada um faz um jejum, talvez de 1 dia, 2, e tira alguma coisa de comer, um período, né, da alimentação, mas a nossa alimentação, ela já é um jejum. E eu não estava então jejuando mais nesse sentido, porque eu me dei o luxo, nos meus agravos pessoais, de fazer uso todos os dias do pão de queijo, todos os finais de semana o sorvete, e me dei a graça de entrar na glutonaria. Então, de lá para cá, começou a fazer isso. E aí o Senhor falou, quando o Leonardo chega em casa, então, eu entendendo que eu precisava ter uma mente de Cristo, para ter discernimento de cada momento das suas atitudes,
eu precisaria entrar num jejum. Não que eu queria, mas aquilo que o Senhor então me propôs. E de lá para cá, irmãos, já fazem acho que uns 6 meses, eu tenho estado em jejum pela vida, não só do meu filho, mas por toda a minha casa. Inclusive, primeiramente, pela minha vida. E ali então eu começo um jejum. Começo então as orações serem mais fortalecidas. E neste momento, ao carregar a minha cruz, porque Jesus não carregou a cruz pesada, eu falei, eu decido carregar essa cruz. E então, neste momento, o Senhor então, Jesus vendo o meu sacrifício, vendo a minha luta no meu caminhar com a cruz, Ele levanta pessoas para estar orando comigo. Ele levanta pessoas para estar me auxiliando neste momento, através das irmãs, da Rogéria e da Tatiane, com a vida da pastora, na casa da Dona Eunice, as orações que eu tenho ido todos os domingos. E aí então começa, para terminar, falando dos discípulos. Deviam esvaziar-se de si mesmos. Quando eu começo a jejuar pela vida do meu filho, e colocando a minha casa, o Senhor começa a conversar comigo, a respeito dos meus pecados, a respeito das minhas falhas de caráter. E aí eu começo a o quê? Esvaziar de mim mesma. E encher-se com o Espírito e o poder de Deus. Somente a súplica fervente, perseverante a Deus, feita com fé. Fé que leva a esperar com inteira confiança nele, consagrando-se sem reservas a sua obra. Então não é eu deixar aquilo que eu quero, ou aquilo que eu não gosto tanto. Não é eu fazer o que eu não quero, ou eu vou fazer só até aqui. É sem reservas. Pode ser eficaz para trazer aos homens o auxílio do Espírito Santo. E após então, agora nós vamos para o versículo 18. Então Jesus começa. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Eu queria que vocês fossem lá para Marcos. Nós vamos ver que Marcos tem específico que Jesus fez aqui. Marcos 9, capítulo 9, o versículo 20. Marcos, capítulo 9, o versículo 20. Amém? E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência. E caindo o endemoninhado por terra, revolvia-se e espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. E aí ele começa a falar, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então eu vou até a Jesus, levar o meu filho, e Jesus começa então, eu começo a conversar com Jesus, que é o que eu vou estar colocando para vocês, aquilo que eu tenho vivido dentro do meu lar. Todos já sabem que o Leonardo tem feito uso da maconha e da bebida alcoólica. E quando então se deparo com um filho que faz uso, não é uma vida fácil dentro de um lar ter um dependente químico. Seja o que for o que ele estiver usando, não é uma vida fácil, é uma vida muito difícil. Então eu começo a contar para Jesus o que acontece comigo, o que eu vou estar colocando para vocês. Ao chegar em casa, o Leonardo, assim, desde quando eu trouxe ele para casa,
todos os dias ele diz para mim, eu te odeio. Só que ele não fala nesse tom do jeito que eu estou falando, com muito ódio realmente. Eu odeio estar dentro da tua casa. E assim então começa todos os dias ele ter essa agressividade. Passaram-se alguns dias dele estar em casa, ele começa então a fazer o uso da maconha dentro de casa. Na verdade, antes dele usar dentro de casa, eu fui mexer na bolsa dele, uma bolsa que ele anda para cima e para baixo, e eu me deparo naquele momento uma porção grande de maconha. Naquele momento, naquele quarto, eu choro ao Senhor e falo para o Senhor, Senhor, nos ajuda. Foi tão intenso aquele momento que eu vi as coisas do meu filho, que naquela madrugada eu passei muito mal, fui para o UPA, de tão mal que eu passei. E se passando-se os dias, nós sentamos e conversamos com ele a respeito disso, não fazer o uso. Ele então, começa então a usar dentro de casa. Quando eu e o Jorge e a Luísa vamos dormir, ele então acende o cigarro. Na verdade a gente vai deitar, né? Mas até a gente pegar no sono, então ele começa a fazer o uso dentro de casa do uso da maconha. E assim nós vamos conversando com ele, quando o Senhor assim nos permite, e a agressividade, uma violência, que nem foi falado aqui, né? E agitou-se e a violência. Houve já 2 agressões físicas, não intensas comigo, não tão intensas, mas já houve 2 agressões físicas, quando ele está muito irritado, muito nervoso. E assim tem sido todos os dias nossas vidas. Tem momentos que ele fica bem agressivo, e ele não quebrou nada em casa, mas ele chuta, ele bate a porta, parece que ele bate a porta do carro, a sensação que eu tenho parece que o carro vai desmoronar, assim, ó. Vai ficar só eu ali no volante. Ao fechar a porta do quarto, tem momentos que eu acho que a casa inteira vai cair de tanta força. A última vez agora foi bem intensa, onde ele batia com o pé, a sensação que eu tinha que ele estava quebrando todo o quarto. E isso tem sido os meus dias dentro de casa com o meu filho. Então eu peço para Jesus, Jesus, nos ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E eu creio que Jesus pode tirar o meu filho das drogas. Eu tenho essa fé todos os dias, todos os momentos, quando a gente sente aquele cheiro, quando a Ângela falou, qual o cheiro que o seu filho está sentindo? Todos os dias. Não todos os dias, mas o momento que eu sinto o gosto da bebida alcoólica do meu filho e eu tenho que abraçá-lo. Quando eu sinto o cheiro da maconha, que vocês, não sei se todos sabem, mas é um cheiro insuportável, eu tenho que abraçá-lo. E eu digo para o Senhor, o meu filho vai ser transformado. Eu creio, porque eu sei o Deus que eu tenho servido. Essa é uma área que Deus tem que trabalhar muito a respeito da confiar, porque eu confio muito em Deus. E certo dia o Senhor conversou comigo, Ele falou assim, você confia em tantas coisas, você descansa e você vê eu operando, você acha que eu não posso operar na vida do teu filho? Você acha que eu não amo mais o teu filho? E eu disse para o Senhor ama mais o meu filho. Então nós temos passado por grandes batalhas, mas eu tenho visto o agir de Deus. Em Mateus 21, voltamos para lá, Mateus 21. Mateus 21, 21. É acerca da figueira seca, que ela tem folhas, porque ela já deveria estar tendo frutos, né? E aí Jesus diz assim no 21. Porque os discípulos perguntam, nossa, mas como que o Senhor conseguiu fazer com que ela seque assim tão rápido? No 21 diz, e Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, em verdade vos digo que, se tiverdes fé
e não duvidardes, não só fareis que foi feito a figueira, mas até este monte disserdes, erga-te, precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedires na oração, crendo, tendo fé, o recebereis. A desconfiança em Deus é o produto natural do coração não renovado, que está em inimizade com Ele. A fé, porém, é inspirada pelo Espírito Santo. Unicamente florescerá à medida que for acalentada. À medida que você for se aproximando de Jesus. À medida que você for declarando, nós vamos ver um pouco mais isso para frente. Declarar a palavra de Jesus. Que você vai deixando as tuas vontades, deixando o teu querer. Você acha que é fácil ouvir todos os dias isso? Mãe, eu te odeio. Você acha que é fácil isso? Mas eu me apego a Jesus. Me coloco diante de Jesus. E não permito que as ofensas, que a incredulidade, com aquilo que os meus olhos estão vendo, com aquilo que o meu nariz está sentindo. Ninguém se pode tornar forte na fé sem esforço decidido. O meu filho não vai ser transformado como um cair do céu, porque quem caiu do céu foi Satanás. Mas é um esforço decidido. Todos os dias eu decido. Todos os dias eu decido dizer bom dia para ele. Todos os dias que eu vou deixá-lo no trabalho, eu decido dizer tchau e Deus te abençoe. Todos os dias que ele começa a buzinar na minha cabeça, eu decido não alimentar aquilo e ter fé e querer que o meu filho será transformado. A incredulidade é fortalecida ao ser incentivada. E se os homens, em vez de se ocuparem com as provas que Deus deu, a fim de sustentar sua fé, se permitirem discutir e especular, verão que suas dúvidas se tornam constantemente mais acentuadas. Então, se você olhar para a tua circunstância da tua vida, dos teus filhos, do teu casamento, e você ficar ali remoendo e vivendo e falando, porque eu não fico o dia todo buzinando na cabeça do Leonardo. Até porque o argumento dele de usar drogas e o meu de não usar drogas, o dele é até melhor, porque ele sabe nesse momento falar corretamente. Então eu não fico buzinando o tempo todo. Eu tenho entendido, irmãos, as orientações que os pastores, que a pastora tem me dado. Momentos de falar, momentos de calar. Como ela me orientou, isso é guerra, a Ângela falou isso é guerra espiritual. Não é essa guerra, irmãos, não vai ser com palavras, não vai ser com as minhas atitudes dos meus braços, das minhas mãos, mas sim com os meus joelhos dobrados, orando sem cessar e sem duvidar. Abra a tua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 19. Aqui está falando de Abraão. E diz assim: e não enfraqueceu na fé,
nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Você crê nas promessas de Deus? Tem promessas que eu peguei quando assim que o Leonardo saiu de casa, que dizia que ele ia voltar para casa, que os filhos voltariam para casa. E meu filho voltou para casa. Lógico que não imaginei que não queria vê-lo dessa forma, mas eu ainda creio que o meu filho vai voltar para os caminhos de Jesus. E nós não podemos ter a incredulidade, porque foi passando-se os anos, e quanto mais o ano se passava, mais Abraão via o seu corpo debilitado. Mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E de uns 15 dias para cá, o Senhor então muda a estratégia, um pouco das guerras, na oração, na verdade, e eu começo então a ter ações de graça. E aí, vocês podem perguntar, como ter ações de graça no meio de tudo isso? E aí, então, eu comecei, quando você olha com os olhos da fé, você começa a enxergar coisas e agradecer. Por exemplo, o Leonardo, quando chegou, não queria fazer o uso das frutas pela manhã. Hoje, ele já faz uso das frutas todos os dias pela manhã. Hoje, ele já diz para mim, fala, mãe, que delícia que estava aquela fruta hoje. Essas são ações de graça. Eu não posso olhar a circunstância. Eu não posso olhar, então, quando eu vou mexer na bolsa dele e me encontro ali, aquela droga. Mas aquilo que o Senhor tem feito. Todas as vezes que eu dou um bom dia para ele e ele me dá um bom dia, eu vejo Jesus agindo. Porque antes ele não respondia. Todas as vezes que eu vou dar um abraço e ele é recíproco comigo, eu vejo Jesus agindo. Porque antes ele nem permitia que isso acontecesse. Quando eu vejo meu filho me convidando para assistir um filme, eu vejo Jesus agindo nessas circunstâncias. Quando eu vejo toda a minha casa, meu marido e a minha filha, todos nós três ali, em oração e em jejum pela vida do Leonardo, em amor pela vida dele, e dando amor o tempo todo dando amor. Nós nos irritamos sim, nós nos ofendemos sim, nós ficamos com raiva sim, porque nós somos seres humanos, são coisas intensas, nós nos entristecemos sim, mas nós temos agido pela fé, andado pela fé diante dessas circunstâncias. 21. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. E a palavra de Deus fala que pela fé Abraão obedeceu. É uma grande desventura ser um incrédulo crônico, mantendo os olhos e pensamentos centralizados em si mesmo. Mas eu sou a mãe que faz isso. Mas eu sou o pai que faz isso. Mas eu sou a esposa que faz isso. Para de olhar centralizado em si mesmo. Nas obras que você tem feito carnais com as suas próprias mãos. Enquanto estás contemplando a ti mesmo, enquanto for esse o tema do pensamento e da conversão, não pode esperar ser conformado à imagem de Cristo. O próprio eu não é o teu Salvador. Não tens em ti qualidades remidoras. O eu é um barco que faz a água incapaz de servir para que nele embarque a tua fé.
com a mesma certeza que confiás nele, irá a pique. Então, irmãos, não é pelas minhas próprias forças, mas sim através das minhas orações, sem duvidando, e as estratégias que o Senhor vai me dando, para estar ali agindo, conversando com o Leonardo. Abre a tua Bíblia em João. Nós vimos que pela fé, Abraão obedeceu. João 15:7 diz assim: Amém? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Quando eu estou, então, alinhada com Cristo Jesus, obedecendo tudo aquilo que Jesus assim me pedir, então, tudo aquilo, como eu estou alinhado, Ele coloca então o querer dele dentro do meu coração, e eu coloco em oração, e o realizar vem. Quando estamos fora dos caminhos do Senhor, nós fazemos as nossas orações, que muitas vezes nós apresentamos com atitudes murmuradoras, e aí as nossas orações não são respondidas, e aí então vem a frustração, porque a culpa é de Deus, porque sou eu, olha porque Deus não me olha, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, a minha condição, totalmente fora do propósito do Senhor. Então, quando estivermos obedecendo tudo aquilo que o Senhor tem nos feito, nos pedido. A minha vida é uma correria, porque eu tenho que levar, tenho que buscar, porque isso o Senhor me pediu. E de uns 15 dias para cá, porque isso se tornou então já fácil, uma zona de conforto, já estamos acostumados com isso, o Senhor então começa a mudar a estratégia. Hoje o Leonardo vai de bicicleta, mas Senhor... E aí Jesus fala, confia em mim. Hoje, nesse momento, agora na hora você vai buscar. Nesse momento, isso é uma dependência, irmãos. E o Jorge chega para mim e fala, o que nós vamos fazer amanhã? Eu falei, eu não sei, Jorge. Eu não sei ainda do amanhã. E essas coisas, irmãos, é tão maravilhoso que essas coisas eu vou recebendo no momento que eu acordo, no meio do dia que eu estou trabalhando, e o Senhor fala, olha, eu quero que você faz isso, busca Ele. Olha, eu quero que você deixe Ele de bicicleta e você vai lá. Olha, eu quero que você entre mais cedo no trabalho, que vai dar tempo de você ficar na hora do almoço com Ele. Esvaziei de mim mesma, dos meus desejos, das minhas vontades, da minha zona de conforto. Há uns dias atrás, eu e o Jorge, nós perdemos o sono. E o Leonardo, naquele jeitinho dele, eu falei, Jorge, aí tem coisa. Tem um versículo que diz assim, que Deus transtorna o caminho dos ímpios. E eu e o Jorge não estávamos com sono, e ficamos ali na sala, e ele, vocês não vão dormir, e eu perdi o sono, o Jorge perdeu o sono. E eu creio que naquele dia, um grande livramento teve o meu filho. Porque chegou uma meia-noite e pouco, um menino batendo no portão, com uma lata de cerveja, dentro de um carro, com outro rapaz, chamando, e que o Leonardo ia sair escondido. E ele falou, saiu o ingresso, ele vende esse ingresso aí, tudo. E eu falei, nesses momentos, e aí vocês não sabem, porque depois disso o Leonardo ficou muito revoltado. Ele acendeu o cigarro de maconha. Naquele dia eu vi ele fumando, eu pedi para ele apagar aquilo, com muita autoridade em Cristo Jesus. Eu falei, apaga esse cigarro. Ele, eu não vou apagar. Muito agressivo, muito nervoso. E eu e meu marido tendo que ser firmes. E eu fui dormir.
Ainda o Jorge foi dormir, ainda nós ficamos mais, eu fiquei mais um pouco ali na sala, mas eu fui dormir agradecendo ao Senhor. Porque naquele dia, ele não saiu. Tem dias sim que ele tem saído, sim, mas nós já tomamos uma providência. Sabe aquela vaidade, né? Porque eu vou ter que colocar uma grade, nós vamos colocar, vai ter não, é porque já estamos só esperando o serviço do rapaz. Colocar uma grade nas janelas, porque em casa, nos quartos das crianças não tem. Tudo isso o Senhor tem me pedido. E aí eu falei, Senhor, mas se eu colocar a grade... E aí o Senhor falou assim, sabe que eu estou avaliando em você? A tua negligência. Você sabe que teus filhos têm feito coisas erradas e você tem negligenciado? Pelo fato de que você quer ficar na tua zona de conforto? Porque isso vai te sacrificar o teu eu. Vai sair sangue, gotas de sangue. Mas melhor é obedecer. Nós não avaliamos quanto perdemos por causa da incredulidade. Sem fé, estaremos empenhados numa batalha perdida. Todos nós vivemos numa batalha espiritual, queira você ou queira não. Nós estamos numa batalha espiritual. Mas se você não tiver fé, se você não estiver empenhado, essa batalha será perdida. Temos um Salvador que compreende cada um dos aspectos de nossa vida. Você acha que Jesus não fica mais triste do que eu diante dessas circunstâncias? Sabe de nossos desânimos? Vocês acham que quando essa semana eu fui fazer isso, porque ele deixou a bolsa no banheiro, e eu fui no banheiro, eu falei, eu vou mexer. E eu encontrei. Naquele momento, você acha que a primeira coisa não vem o desânimo? Mas Jesus sabe disso. E sabe justamente qual o auxílio de que carecemos. Mas isso só vai acontecer na minha vida. Esse auxílio eu só vou ter se eu for até Jesus. Apresentar para Ele a minha incredulidade, apresentar para Ele a minha situação. Falta-nos a fé nele. Fé que opera por amor e purifica a alma. E é isso, irmãos. O que nos falta é o amor. Será que você tem tido condições de amar os teus filhos? Mas aí eu te digo, o que Jesus fez por amor de mim e de você? Ele se entregou, ele se esvaziou e teve a pior morte, que foi a morte de cruz, humilhado, saiu gotas. Ele disse, Pai, se tu podes, afasta de mim esse cálice. Vocês acham que eu não oro isso? Pai, será que pode passar isso de mim? Passar esse momento? E aí o que Jesus fez? Morreu na cruz. Por amor. Você tem tido isso pela vida dos teus filhos? Você tem sacrificado o teu eu pela vida dos teus filhos ou dos teus familiares? Deixado o teu eu, a tua vontade, o teu querer? A prova da vossa fé é muito mais preciosa que ouro. Faz-vos valorosos para ferir as batalhas do Senhor. E esse é um dos versículos que eu tenho meditado dia e noite. Quando aqueles momentos, na minha casa está aquilo, eu auxilio meu marido, auxilio a minha filha, dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue. E a última atitude do Leonardo, a Luísa ficou bem, ela viu, ela começou a chorar, e eu fui ministrar, eu fui conversar com ela, e aí ela deu, eu achei tão bonitinho que a representação do desenho dela foi eu e um anjo atrás de mim,
e o Leonardo e um demônio atrás dele, para ela entender que a luta dela não é contra o irmão dela. Porque diz assim o versículo: porque não temos que lutar contra a carne e sangue. E uma vez a pastora, esses tempos atrás, disse isso para mim. Ela, vou dizer com as palavras dela, esse versículo é a chave da batalha, para vencer a batalha espiritual. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando você olha para o teu marido, você olha para a tua esposa, você olha para os teus filhos, para os teus parentes, ou você entende que a sua luta não é contra a carne e sangue. Isso tem feito uma diferença muito grande na minha vida, irmãos. A declarar a palavra, a colocar a palavra em prática. Porque muitas vezes a gente já sabe dos versículos, mas nós não praticamos, não declaramos. E nesses momentos de desânimo, porque cada tempo o Senhor me dá um versículo. E de uns 20 dias para cá, o irmão Éder colocou um versículo naquele dia. Eu estava tão necessitada da palavra, nós precisamos da palavra. Oração, jejum e leitura da palavra, meditar na palavra, nas palavras de Cristo. E o versículo diz assim: as tuas obras, não, ele fala assim, não se desfaleçam, pois as tuas obras serão recompensadas. E todas as vezes eu lembro disso, eu falo: Senhor, eu creio em Ti. Eu creio naquilo que tudo que o Senhor tem me pedido, eu tenho feito. Tudo aquilo que o Senhor tem me pedido. Tenho abrido mão das minhas vontades, do meu querer. Do abraçar quando está sujo. Do abraçar quando chega do açougue, porque ele trabalha no açougue. E ali ele come muitas comidas, ali naquele lugar ele come, onde que ele compra a bebida alcoólica, onde ele faz o uso. Mas quando ele chega, eu não me importo com o cheiro, com as coisas. Por quê? Porque eu já pedi perdão. Todos os dias eu falo: Deus, perdoa porque ele está ali. Senhor, perdoa porque ele está fazendo isso. E deixa o amor reinar dentro de mim, a fé a cada dia crescer dentro de mim. Crede que a palavra de Deus não falhará. Será que você duvida do que está escrito no livro da vida? Na palavra, na Bíblia? Será que você tem duvidado das Escrituras? Será que você diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Mas será que você duvida disso? Mas aquele que prometeu é fiel. É o vosso dever crer que Deus cumprirá a sua palavra e perdoará vossos pecados, tanto quanto é dever o vosso confessar os vossos pecados. Irmãos, nós precisamos parar com isso, de não querer confessar os nossos pecados. Medo de que os outros vão falar, medo de que os outros vão pensar. E em casa eu tenho sido livre. Tem momentos que eu escorrego, então o que eu faço? Peço perdão, olha, me perdoa, naquele momento eu estava na minha fraqueza, eu estava cansada, nos meus pensamentos, permiti que o diabo fizesse a festa. Deve ser exercitada a vossa fé em Deus, como alguém que fará justamente o que diz que faria: perdoar todas as vossas transgressões. E aqui nesse momento, porque eu tive o raciocínio não, eu tive a direção de Deus, o Senhor me mostrou que as atitudes do Leonardo hoje, era porque eu não tinha sido uma boa mãe. Isso o Senhor falou comigo. Mas o Senhor me perdoou. A partir do momento que eu reconheci e pedi perdão, e Deus tem me dado oportunidades todos os dias. Então a promessa de perdoar
todas as vossas transgressões. Então eu não deixo, porque o diabo usa isso. Você acha que o diabo não usa a boca dele para falar essas coisas? Usa muito. Você não foi uma boa mãe, você me largou. Mas todas as vezes eu digo para o diabo, não para ele: fiz isso, mas o Senhor me perdoou e está me dando a chance de fazer novo hoje. Todos os dias eu digo isso. O Senhor está me dando a oportunidade de eu ser uma nova criatura. É essa palavra que eu queria falar. De ser uma nova criatura. A fé que nos liga ao céu, nos traz força para resistir aos poderes das trevas. Creia nisso, irmão. Tenha fé. Tenha fé que essa montanha na tua vida, ela pode ser tirada e ser lançada no mar. Se você falar montanha, seja jogada no mar, ela pode fazer isso. Mas é preciso um esforço da nossa parte. Só que não é um esforço, irmão, igual ao do diabo, porque quando nós estamos lá desobedecendo, também é um esforço, é um peso, é uma canseira, nada acontece. Mas quando estamos com Jesus, realmente as coisas pioram mesmo. Mas você consegue enxergar, você começa a ver Deus agindo em cada detalhe. Essa semana, o Leonardo todos os dias na hora do almoço: posso trazer carne aqui? Posso trazer uma linguicinha? Ainda ele fica falando: mãe, uma bistequinha, mãe, um beiquinho. E essa semana, sabe o que ele levou para casa? Uma melancia. Desse tamanho. Na hora que eu vi, que eu fui buscar ele, eu vi aquela melancia, eu falei: gente, e vocês não sabem o quanto a melancia está saborosa. E eu agradeci ele, falei: nossa, filho, obrigada por isso. E ele, todo sem graça. Então, irmãos, tem tido luta, sim. Não é uma batalha que está vencida ainda. Falta isso aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Está faltando isso aqui para eu falar para ele que eu vou marcar uma consulta para o Dr. Saulo. Está faltando isso aqui, ó, porque ele tem lançado. Que foi que a pastora falou, deixa ele lançar. Ora, guerreia, luta e deixa ele falar. Então ele já falou que o ano que vem é o 3º ano, ele vai se dedicar nos estudos, e ele tem uma dificuldade de se concentrar. Ele já disse: nossa, mãe, eu queria tomar um remedinho para poder dormir. Mas o Senhor falou: fica quieta. Deixa ele. Na hora que você falar: filho, marquei a consulta. Foi que nem quando eu fui buscar ele. Ele foi. Mas para isso, irmãos, é fé. É fé. Todos os dias, de manhã, cedo, à tarde e à noite. A oração. Não só orar, não adianta a gente só orar e não negar o nosso eu, não esvaziar das nossas vontades, do nosso querer. E o Senhor falou: você precisa auxiliar o teu lar, tua casa está tudo bagunçado. Teu filho não é em primeiro. Não é porque ele está nessas circunstâncias que ele tem que ser o primeiro na tua vida. O teu marido é em primeiro lugar. E eu vou te dando as ordens, eu vou te mostrando o que fazer. Dependência em Cristo Jesus. Abra a tua Bíblia para nós terminarmos em Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo 6, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Sabe aquele versículo que diz que as pessoas chegaram até Jesus e falaram: mas Jesus, eu expulsei no teu nome, eu curei enfermos. E aí Jesus fala assim: aparta-vos de mim, porque eu não vos conheço, porque vocês não obedeceram a vontade, não fizeram a vontade do meu Pai. E aqui, ó, agradar, a fé. Será que você tem agradado ao Senhor?
A palavra lá em Salmos 37, 4 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. O que era? A chuva. A destruição pela chuva. E nós sabemos que Jesus voltará. E aí ele diz assim: e temeu. Você tem temido pela segunda volta de Cristo Jesus? Qual a resposta que você mesmo pode dar para você, se você tem temido? Está aqui no versículo. E para a salvação da sua família, preparou a arca. Você tem preparado a arca para a tua família? Pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Que neste momento, irmãos, não precisam abrir, mas é só para terminar, em Marcos 9, diz assim, quer ver que Jesus fez? E ele fala, né? E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. E clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e levantou-se. E Lucas diz assim: e curou o menino e entregou ao pai. Eu estou levando meu filho até a Jesus com essa condição. E o Senhor vai curar o meu filho e me trará ele totalmente curado. Mas para isso, a minha esperança, nós vamos levantar agora e cantar. A esperança é Jesus. A minha esperança não está no Instagram. A minha esperança não está na glutonaria. A minha esperança não está no sorvete. A minha esperança não está em tantas outras coisas que talvez sejam as fraquezas de vocês. Mas a minha esperança está em Jesus. Que a igreja possa se levantar.